Companheiros, nós vamos começar a segunda parte hoje da audiência pública. Companheiros e companheiras, temos ainda 3 depoimentos e temos que acabar às 5 horas no máximo. Eu pedia esses depoimentos fossem feitos enxugados, e a gente, como é que se diz, aproveitar ao máximo o tempo. Agora, eu sei que é muito difícil a gente falar que tudo que a gente sabe que tem coisa em pouco espaço de tempo. Mas vamos colocar o principal e depois os companheiros que tiverem alguma coisa, inclusive documentos, eu já falei aqui de manhã, passam para a gente, pode fazer um depoimento também por escrito e mandar para compor com o que foi dito aqui. Então, temos aí para ouvir o sumário, o Álvaro Reis Maduro Irmão, que são filhos do governo nosso daqui, que é o presidente da Associação Comunitária da Rua Nova, e a companheira, que é filha de Pascoal, Maria Euliteu. Maria Nathalie. Eu troco. Então vamos começar. Eu antes quero dizer que alguns companheiros vão atrasar um pouco, mas nós não podemos atrasar mais isso aqui. O companheiro Coelho, que estava presidindo, vai dar aula agora. Eu queria convidar o companheiro Jorge Nery, da comissão, para presidir os trabalhos. E nós estaremos aqui ajudando também nesse. O primeiro depoimento agora, nós vamos convidar o companheiro Wilson Mário, que era para falar de manhã, ele abriu mão, e ele tem compromisso mais tarde. Então, vamos convidar então. Boa tarde a todos. Iniciamos o nosso trabalho. Boa tarde. O Wilson se apresenta, se identifica e pode começar o seu. Boa tarde, senhores, senhora Clóvis, estudantes do mestrado da UEF, da graduação da UEF. Eu sou Wilson Mário Pinto Silva, sou feirense, sou bacharel em comunicação, integro o grupo de estudos da Universidade Federal da Bahia, Ditadura, Memória e Contemporaneidade, coordenado pela professora Lucileide Cardoso. E estou falando hoje não o Wilson Mário Pinheiro Silva, mas representando aqui o meu pai, Walter Livrador Silva, já falecido, uma pessoa que tem uma militância política, que teve uma militância jornalística em Feira de Santana e que participou ativamente em toda a situação do golpe de 64 e posterior a 64. De forma que, em determinado momento, eu fui muito duro com meu pai. Ele já estava com 85 anos de idade e eu disse a ele: o senhor já sepultou 2 filhos, meu pai. Eu não acredito que o senhor vai me sepultar. Eu gostaria de gravar a sua participação na política de Feira de Santana. Foram 8 vidas, mas a parte que está relacionada à política de 64, como em 3 filhos, foi muito até emocional fazer essa declaração. Eu tenho muito tempo, até me perguntaram porque eu já não tinha colocado como jornalista na mídia, mas no momento eu acho que o mais adequado é esse, na Comissão da Verdade. Isto porque vai absorver uma série de informações e até de documentos, um deles inédito,
que eu vou apresentar aqui, e até mesmo porque eu era questionado pela professora Miss Leite da questão da resistência. E as pessoas entendiam que a resistência política ou a resistência ao golpe de 64 de Feira de Santana não aconteceu porque não houve um confronto armado e porque não ocorreram mortes. Mas essa resistência, sim, ocorreu. Ela foi uma resistência ideológica, ela foi uma resistência política e ela também foi uma resistência armada. Ocorre que, antes mesmo do dia 1º de abril, se armou em Feira de Santana toda uma situação para desarmar aqueles que tinham militância política ou aqueles que poderiam resistir. E chegou na cidade um cidadão chamado, que todos conheciam como Capelão, era um oficial, e que começou a desarmar os políticos de Feira de Santana. E a partir daí, no dia 31 de março, essa data eu não esqueço, porque ela marca o aniversário de um irmão meu, já falecido, e 31 de março, em 64, aconteceu uma terça-feira. E meu pai ficava entre a residência dele, aniversário do meu irmão, e a prefeitura municipal, onde ali acontecia uma reunião de Francisco Pinto e algumas lideranças políticas, entre elas Oscar Marques, Jacques Mauri, José Martins e outras pessoas, adotando providências em função daquele golpe que estava sendo apresentado ao povo brasileiro. E naquele momento, Chico Pinto considerava que Feira deveria resistir. E essa resistência se daria de uma forma até direta. A prefeitura foi utilizada para a montagem de barricadas, se utilizou-se também o sistema de produzir rapidamente bombas, e José Martins tinha uma ideia de detonar a primeira ponte que ligava a Feira a Salvador para inviabilizar a entrada das forças militares em Feira de Santana. E todo esse debate, meu pai se mostrou contrário à posição de Chico Pinto, de Colbert, naquele momento, considerando que a resistência não teria um efeito naquele momento. E foram mais de 80 sacos de areia que serviram para montar uma barricada, e esses sacos de areia foram levados para a nossa residência. Eu tinha exatamente 14 anos de idade, quando eu e mais 3 irmãos, e a jovem filha de Torquato deve lembrar, ali no Colégio General Osório, no campo do futebol, derrubou-se no fundo do muro da nossa residência para a entrada das caçambas, trazendo os sacos de areia. E isso aí era um momento de pensar a resistência. Mas, efetivamente, o confronto dos militares com as lideranças políticas de Feira de Santana ocorreram ainda no diálogo. Chico Pinto estava reunido na casa de José Moraes, acertando o que poderia, no dia imediato, ocorrer, e foi colocado um carro de som anunciando a resistência, convocando o povo para apoiar aquele movimento, e os militares foram à noite a essa residência, e Chico Pinto recebeu eles, as pessoas ficaram, e Chico Pinto abriu a porta e comunicou que não havia nada daquilo, que o outro carro de som já tinha ido para as ruas, e ele disse: não resistam, porque nem hoje nem amanhã nós não estaremos com a força militar em Feira, mas vocês vão resistir à força militar. Nessas gravações, meu pai deixa 4 pontos específicos que levaram à queda de Francisco Pinto. Primeiro, porque ele recebeu um apoio
estratégico de Gilberto Lucena, prefeito de Salvador, para que fosse elaborado um código tributário para a cidade. E em menos de 2 meses, um técnico veio a Feira de Santana e esse código tributário foi aprovado para que a prefeitura tivesse condições de arrecadar os recursos, os impostos que eram sonegados pela classe empresarial e comercial de Feira de Santana. O outro ponto que ele apresenta é a ação que o governo teve diante de uma lei que já existia pela criação de um ginásio municipal desde o governo anterior, e Chiquinho então apresentou um orçamento, um projeto de orçamento, e esse orçamento não foi eu vou botar para gravar aqui, permito. E esse orçamento previa o Colégio Santa Lopes, que praticamente ficava com 80% a 90% dos recursos da área da educação. Esses recursos pagavam as bolsas dos estudantes do Colégio Santa Lopes, que era de propriedade do professor e deputado estadual Áureo de Oliveira Filho. E quando a votação desse orçamento, ocorreu uma reação popular, porque quem estava presidindo a sessão encerrou rapidamente a sessão sem dar continuidade. Na época, Simval era estudante, sabe o que ocorreu? Ocorreu um quebra-quebra da Câmara Municipal, um conflito, a polícia militar chegou, os vereadores ficaram na secretaria, os estudantes estavam irritados com aquela situação, uma desmoralização, e Chico Pinto virando para aquelas pessoas que já estavam mais de 3 a 4 mil pessoas, disse: a Câmara de Vereadores, a partir de hoje, são vocês. E nisso, alguns desses vereadores, a documentação eu vou apresentar para a comissão, mas posso depois passar para vocês, foram à justiça denunciar os vereadores que davam sustentação a Chico Pinto, com pessoas que ameaçavam a integridade física deles. Então esse é um dos pontos que levaram à queda de Francisco Pinto. O outro ponto não era a questão da perder a eleição que levou a UDN a retirar Chico Pinto do poder, mas sim o orçamento, a bolsa, o Código Tributário. E o Código Tributário atingiu diretamente o deputado estadual Áureo de Oliveira Filho, dono do CI Santa Lopes, o maior colégio da rede privada de Feira de Santana, e dono do cinema. O Código Tributário, ao chegar no Cine Santa Lopes, constatou que ali estava uma empresa fantasma e que ali estava uma empresa sonegadora de impostos. E o Código Tributário permitia que o prefeito elevasse até 5% o valor da atuação que o fiscal aplicasse à empresa infratora. E Áureo, como deputado, buscou o apoio da família do ex-prefeito Romário Falcão, e não contente somente com esse apoio, foi buscar o apoio de um ex-interventor do governo da Bahia, Juraci Magalhães, que naquele momento era uma pessoa de uma influência muito forte no sul do país. E eles consideraram que aquilo era um confronto político
e um confronto econômico do governo de Francisco Pinto com a classe empresarial de Feira de Santana. E quando ocorre a chegada das tropas de Alagoas, sob comando do Major Elvio Moreira, em Feira de Santana, uma das primeiras atitudes tomadas era de mandar prender o fotógrafo Nogueira. Por que o fotógrafo Nogueira? Porque ele foi o homem que fotografou a vinda de Luiz Carlos Prestes da Feira de Santana para ser homenageado na Câmara de Vereadores numa proposta de um militante do Partido Comunista Brasileiro, Humberto Mascarenhas, mas que naquele momento ele prestava apoio ao prefeito Arnoldo Silva. E essas fotos, com o golpe de 64, eram um perigo, porque iria mostrar quem foram as pessoas que abraçaram e festejaram Luiz Carlos Prestes em Feira de Santana. Foi uma das primeiras pessoas que tiveram a prisão denunciada pelas forças da UDN em Feira de Santana. Ele foi preso, apanhou muito, só que os negativos já não estavam mais no poder de Nogueira. Essas fotos estavam já sob o controle das lideranças ligadas ao Francisco Pinto. E a partir daí, eles começaram então a prender os estudantes, Sivaldo Leão, Celso Ribeiro Lau, Celso Pereira, como uma forma de mostrar de que forma eles tinham o poder e o controle sobre a situação. O capitão Arlindo Barbosa, apresentado aqui por outras pessoas que me antecederam, foi uma pessoa que chegou para exercer a função de delegado da 9ª Delegacia Militar em Feira de Santana, ainda no governo do professor Almagro Boaventura. E quem recebeu ele na cidade foi meu pai, e levou ele até o prefeito Almagro. E ele participou, no golpe de 64, de todas as situações de armar barricadas e de tudo. Mas quando foi anunciado que já podia deixar o país, ele disse que a partir daquele momento ele seria leal ao novo governo. Então ele tinha todas as informações possíveis de quem estava envolvido na resistência e de quem estava dando sustentação política a Francisco Pinto. Então esse é o capitão Arlindo, que participou de toda a resistência inicial à chegada das tropas militares em Feira de Santana. E no dia 2 de maio, Francisco Pinto estava em sua residência e despachou para a prefeitura o seu irmão Antônio Pinto, que era vereador. Vá e fique lá na prefeitura, porque eles passaram noite e madrugada, para que as pessoas não sintam um vazio na administração. Então, nesse momento, a casa de Chico Pinto é cercada, quando o irmão dele sai, entra um tenente do exército e lá encontra Francisco Pinto, a mãe de Francisco Pinto, Dona Pombinha, meu pai, José Pinto, irmão de Francisco Pinto, e algumas pessoas que trabalhavam na residência. Chico Pinto estava saindo do banheiro quando o oficial comunica que precisava conversar com ele, que ele precisava deixar a residência e sair com ele. Chico Pinto pede um momento para ele ele se compor, botar paletó, gravata, e o militar dizendo que sim. Mas quando o Chico Pinto se dirige ao quarto, o militar então segue Chico Pinto. E nesse momento existe uma reação imediata de Dona Pombinha, dizendo: pare aí, nem mais um passo. Meu filho não vai fugir, ele só vai trocar de roupa e vai se apresentar.
Ele troca de roupa, beija a mão da mãe, pede a benção dela e sai preso, acompanhando o tenente, mas ele sabia que ali ele estava preso. E quando chega no armazém de fundo, ele recebe a prisão do major Elvio Moreira, que comandava as tropas que vieram de Alagoas sob determinação de Juraci Magalhães, que naquele momento já era um homem forte junto ao governo militar. E o que fazer diante dessa situação? O prefeito estava preso e os militares queriam caçá-lo. Foram realizadas as primeiras sessões onde os militares exigiam a retirada do Chico Pinto do poder político. A resolução 46A, de 8 de maio de 1964, diz no seu texto: a Câmara de Vereadores do município de Feira de Santana, Estado da Bahia, considerando a comunicação feita a esta casa pelas Forças Armadas, por intermédio do comando das tropas do Exército aqui sediadas, resolve: ato único, é declarado impedido no cargo de prefeito do município de Feira de Santana o bacharel Francisco José Filho dos Santos, Sala das Sessões, 8 de maio de 1964. Assina essa resolução, assina Godofredo Leite Filho, vice-presidente em exercício na presidência, Hugo Navarro Silva, primeiro secretário, e Nilton Tavares Carneiro, segundo secretário. Para algumas das pessoas que não conheçam esses personagens, o Godofredo é tio de Ozanato Leite, foi uma das pessoas a denunciar Ozanato também. O Hugo Navarro Silva é jornalista bacharel e era vereador pela UDN. E Nilton Tavares Carneiro, segundo secretário, é primo do atual senador e ex-prefeito e ex-governador da Bahia, João Duval Carneiro. Mas o presidente da Câmara de Vereadores é José Lito Falcão de Amorim. Por que ele não assinou esse ato? No dia 2, Pinto é preso. Ocorreram diversas sessões. Ocorre que Leopoldo Cabral era um suplente de vereador e liderava um partido político na cidade. E ele procurou meu pai para informar que a maior liderança do PSD em Feira de Santana, que o chamavam, e ainda continuam chamando, Coronel Frost da Mota, tinha negociado com as forças militares um acordo para que Chico Pinto fosse caçado. E diante da gravidade da situação, Cabral e meu pai, Walter Livramento Silva, saem em busca de José Falcão da Silva, bacharel em direito, e do outro bacharel, Demóstenes de Brito, e todos dois eram funcionários do Banco do Brasil. E eles levam um esboço de uma posição política naquele momento, mas que, na visão e na opinião dos dois bacharéis, era muito agressiva. O PL, o PRB, o PSP e o PDC, que apoiaram a candidatura de Francisco José Pinto dos Santos, tomando conhecimento do entendimento havido entre o respeitável presidente do PSD e as Forças Armadas, e aí começam, então, a desmontar a possibilidade daquele acordo. Mas, muito astuto, o presidente do PSD, o Frost da Mota, fez circular uma comunicação convocando os seus liderados e aqueles que apoiaram Francisco Pinto
para a reunião na residência dele. Isso no dia 8 de maio de 1964, para explicar a posição. E nesse encontro, esses partidos, o Leopoldo Cabral, eu vou dar uma referência para vocês, ele é filho de Muniz Sodré, professor, dirigiu a Biblioteca Nacional, e esses 4 presidentes de partido, nesse documento aqui, colocam o coronel Frois da Mota na parede, dizendo que não aceitavam aquela negociação, aquele acordo, e usaram essa frase: nem debaixo da baioneta vamos caçar Chico. E é quando o Frois da Mota astutamente diz: e o que é que eu vou dizer para os militares? E aí, um documento que pressionava ele, conseguiu retirar dele uma frase de efeito, uma frase que o colocava realmente como uma pessoa que tinha feito um acordo. E o acordo era de PSD, através do presidente do partido, Frois da Mota, apresentar 2 nomes, e 2 desses nomes seriam escolhidos o prefeito de Feira de Santana. Ora, se a Câmara de Vereadores já tinha existido, as votações, essa seria a última votação. Dessa última votação, esse documento aqui mostra que essa resolução que tira Francisco Pinto do poder municipal foi aprovado por maioria simples, quando para caçar ou para qualquer aprovação de uma Câmara de Vereadores seria necessário 2/3 da votação daquela Câmara. Um desses textos, no final do texto, destaca que seria covardia e um escárnio que um traje ao povo de Feira de Santana aceitar aquele acordo. E Frois da Mota, então, chama o deboche, o mais habilidoso naquele momento, o bacharel que tinha maior experiência do que o José Falcão da Silva, a elaborar um novo documento e que ele levaria para as Forças Armadas. E aí, o deboche vai para a sala reservada do coronel e lá elabora um documento. E o Frois da Mota fica com a responsabilidade de fazer a entrega. Mas os vereadores, eles tinham uma posição muito certa, muito definida, muito radical. E eles recearam que aquele documento se transformasse na possibilidade de um acordo efetivo de Frois da Mota com os militares. E lá não comparece, em sua maioria, para a votação que tirou do poder político de Feira de Santana Francisco Pinto. E por que isso? Porque na ata da sessão do dia 8 de maio, estavam presentes Godofredo Filho, Hugo Navarro, Newton Carreiro, Paulo Correiro, João Catapano, José Freitas, José Ferreira Pinto, Odilon Diogo de Santana, todos esses aqui citados, vereadores de sustentação ao DN, e apenas os vereadores ligados a Francisco Pinto, Teófilo Bastos Júnior e Antônio Manuel de Araújo. E presente também o deputado Eliotério Amorim Damasceno, que veio pressionar os vereadores da UDN a dar colo
e a votar no afastamento, no impeachment de Francisco Pinto. E mais do que isso, naquela sessão da Câmara ali estava presente o tenente Nadir Figueiredo Trincha, que como militar fazia a pressão da força contra os vereadores. Mas aquela votação não tinha legalidade, e isso meu pai conseguiu comprovar, porque estavam ali suplentes de vereadores que não foram à Câmara para assumir o compromisso de posse, e a deputada sabe que qualquer parlamentar, para assumir uma votação, tem que ir um mandato, tem que comparecer à sua casa legislativa e assumir um compromisso de posse e um compromisso perante a presidência. Então eles conseguiram votar 3, 4 vereadores suplentes, de suplentes. E meu pai não pede à Câmara de Vereadores a relação de quem seriam os suplentes. E os suplentes, isso vocês podem acessar o portal da Câmara que vocês vão encontrar. Quem estava nessa sessão, que caçou, nessa resolução. Então, essa mesa diretiva, como suplentes, eram Humberto Siqueira Mascarenhas, que seria suplente. José Manuel de Araújo Freitas, sim, ele podia, mas ele tinha que assumir um compromisso anterior. E os outros todos não poderiam ter votado esta resolução. E a partir daí, então, começou um processo de prender e torturar. Um dos primeiros presos, além do Nogueira, foi o Inocêncio Pereira Alves, um militante do Partido Comunista desde o ano de 1945, que fundou em Feira de Santana o Sindicato dos Alfaiates. Este homem foi preso, levado para o 1º Batalhão da Polícia Militar de Feira de Santana. Ele foi tão torturado que os militares resolveram não devolvê-lo à família e abandonaram ele em Salvador, numa unidade militar, e lá ele continuou sendo torturado. E aí, quando dizem que em Feira de Santana apenas algumas pessoas foram presas, não é a verdade dos fatos. E em seguida prenderam o sapateiro Torquato Brito, que tinha uma militância política e que era membro do Partido Comunista. E nesse processo de prender, algumas figuras estavam envolvidas. Entre essas figuras envolvidas, com as prisões de Torquato Brito, de Raimundo Alfaiate, de Inocêncio Pereira Alves Batata, de Otoniel Queiroz, que era membro do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, do fotógrafo Nogueira, de Celso Pereira, de Sival e de outros, a população e a sociedade começou a ficar em pânico. E como denunciar? E o jornal que dava sustentação a Francisco Pinto, que era a Gazeta do Povo, o seu diretor e o seu redator-chefe era um militar, mas que era um comunista, era o Major Jandiroba. E quando o Jandiroba chega no 1º Batalhão da Polícia Militar, o colega dele pega um ofício, põe do lado e ele consegue ler. Prender Jandiroba e trazê-lo vivo ou morto. E aí, quando se fala aqui em Roberto Messias, e aí o pai de Roberto Messias dá fuga ao Major Jandiroba, levando ele para a Sergipe. Este homem jamais retornou à Feira de Santana, jamais botou os pés em Feira de Santana. Da forma como as forças militares estavam torturando e recearam que ele seria o próximo militante a ser torturado.
E aí, com a saída do Major Jandiroba de cena, o redator-chefe da Gazeta do Povo, o jornal, os redatores, então, ficaram numa situação delicada. E a única pessoa que poderia assumir efetivamente o jornal, naquele momento, era Antônio Lopes, poeta, jornalista, mas existia uma situação delicada. O irmão dele, Altamir Lopes, era vereador e naquele momento era aliado da UDN. Então ele procura meu pai e disse que a partir daquele momento ele não podia mais continuar à frente de Gazeta do Povo. Aí meu pai se dirige ao coronel da Mota e disse que o jornal precisava continuar a circular. E o coronel da Mota apresenta a seguinte situação do meu pai: eu não vou botar mais dinheiro no jornal. Como vocês vão botar o jornal? Aí ele é informado que os outros redatores iriam assumir a redação do jornal. E esse jornal, que já tinha sido empastelado duas vezes, por forças militares e por um membro de uma família que controlava um outro jornal, a Folha do Norte, era preciso tomar uma posição. Então eles se dirigem ao juiz Manuel Cordeiro e conseguem um mandato de segurança para assegurar a circulação efetiva do jornal. E em plena madrugada o jornal é impresso e por volta das 6 horas da manhã, José Falcão da Silva, ex-prefeito de Feira de Santana, em 3 gestões, juntamente com meu pai, se dirigem à 6ª Região Militar para levar o jornal com um mandato de segurança impresso no jornal. E lá, quando chega, encontra o coronel Manuel Mendes Pereira com 2 exemplares do jornal. Ele recebe os 2. A gente traz o jornal com mandato de segurança aqui, e o juiz deu, eu já tenho o jornal. Abriu a gaveta, puxou o jornal. Infelizmente, dentro do jornal tinha um informante que conseguiu 2 exemplares e levou a 6ª Região Militar. E o coronel disse que eles poderiam voltar o jornal, mas que o Exército iria continuar empastelando o jornal. Esse jornal, Gazeta do Povo, foi um jornal que conseguiu revelar, e aqui eu me dirijo como referência na área jornalística ao meu ex-colega de jornal, Francisco Ribeiro, foi meu editor. Deolino Kekuchi era um dos redatores do jornal, mas era um jovem estudante. Hoje tem até doutorado na área de teatro. José Carlos Teixeira, jornalista que hoje está na França, em viagem, foi editor da Tribuna da Bahia, foi editor do jornal Pela Hoje, trabalhou em diversos veículos de comunicação da Bahia. Geraldo Lima era um gráfico e Luiz Antônio Santa Bárbara era outro gráfico do jornal Gazeta do Povo. Então, para compor esse jornal, as pessoas, apenas alguns nomes eu não vou citar, porque meu pai disse que preferia omitir pela covardia. Eles pediram para retirar o nome deles do expediente do jornal. E a cada matéria censurada pelas forças militares, como senha, estrategicamente, o professor Aguiar, meu pai e as outras pessoas que assumiram a direção do jornal decidiram, nesse espaço censurado, colocar a imagem de Senhora Santana. Aquilo era uma senha. Então as pessoas perguntaram, e até João Miguel disse: Wilson, isso vai servir aqui de estudo, porque nunca se foi utilizado em termos de censura a imagem de uma santa. Mas aquilo era uma forma de senhar que aquele espaço foi censurado. Não era possível que só a edição tivesse tipo 6 imagens censuradas.
E essa era uma situação muito delicada, porque o instrumento de força era o jornal, e o instrumento de força também era a emissora de rádio, a Rádio Cultura de Feira de Santana. Então, uma certa manhã, meu pai é surpreendido pela informação de que prenderam na esquina da rua Carlos Gomes, com a praça Dom Pedro II, Oswaldo Galeão, pai de Simval Galeão, Oscar Marques e Genésio Moreira. Mas essa situação, dessa articulação do meu pai, de ir, de vir, é que o militar, Eutíquio, o major Eutíquio, que veio para a Feira de Santana, assumiu o comando do 1º Batalhão da Polícia Militar, ele veio com cartão para meu pai. Porque minha mãe era sobrinha de um deputado, e o deputado disse para ele: quando você chegar em Feira de Santana, eu uso esse cartão para colocar o temperamento. Então, quando ele ingenuamente, às vezes teve com meu pai, disse: eu estou com uma relação muito bem com as pessoas presas. Meu pai deixou bem aí. Meu pai olhava: informação. Então, meu pai vai nesse dia que é preso o Oscar Marques, era o diretor e proprietário da Rádio Cultura. O diretor preso, a rádio praticamente ia sair do ar, porque o funcionário não ia assumir nenhuma posição de manter uma rádio. Quando o seu diretor está preso, a força militar está na frente. Meu pai chega: rapaz, você é maluco, a UDN vai colocar você no inferno. Ele disse: por quê, Val? Como é que você prende Oswaldo Galeão, um integralista, rapaz? Isso nunca foi comunista. Como é que você prende um latifundiário, Genésio Moreira, que terra a perder de vista? Como é que você prende Oscar Marques, um tubarão milionário? Esse homem é comunista nada. E aí, o que é que eu faço? Paz, como é que você vai explicar a prisão dos três? Os três não são comunistas. Aí ele resolve levar meu pai até a sala onde estavam os três, e os três saem acompanhados do meu pai. Ora, então vocês percebem que o que a UDN queria era provocar uma situação de medo, de pânico entre as pessoas, e essas pessoas denunciadas ficaram numa situação muito delicada. Então veja só. Por que aquilo estava acontecendo? Foi porque venceu a eleição e era o prefeito? Não, é aquilo como eu coloquei. As situações, o Código Tributário, a área da educação de suas verbas, a fiscalização e a identificação de empresa fantástica. Para que vocês tenham uma ideia, se em Santanópolis, o proprietário do deputado Áureo de Oliveira Filho, entra lá no portal ou entra no blog do demais, que vocês vão encontrar que esse cinema foi inaugurado em 1958. De 1958 a 1964, era uma empresa fantasma e era uma empresa sonegadora de impostos. Mas como Francisco Pinto deixa isso muito claro numa longa entrevista que concedeu ao Jornal da OAB em 5 de setembro de 1998. Ele diz: foi sob o signo permanente da luta popular contra as forças economicamente poderosas que governei o município até o golpe de 64. Refiro a um município onde não havia código tributário, nem um fiscal de rendas. Comerciantes industriais pagavam impostos como queriam, existiam casas comerciais vizinhos à prefeitura, que nem licença de funcionamento tinham, donos de cinemas que embolsavam impunemente a taxa de diversão embutida no preço do ingresso. A sonegação era monstruosa, a subversão que eles enxergavam no passado de uma reação legítima
de um governo popular em busca dos recursos financeiros para manter uma administração. E tudo isso que Chico Pinto sustenta estão nessas gravações, com o nome inclusive do fiscal Arapiraca, que chegou com o seu colega para autuar o Cine Santa Lopes, de propriedade do deputado Aldo de Oliveira da Aldeia. Então isso causou uma situação de mais reação, porque essa reação levou a que, além do capitão Arlindo, um militar da ativa, mais 3 outros de patente curta vestissem as fardas do exército, ou pecuarista, mas que tinha servido o NPOE Vicente Quezado Leite e Gineno Araújo Lima, com Arnaldo Sabar, que saíssem com os outros militares apontando quem deveria ser preso e quem deveria ser ouvido. Bem, mas se vocês imaginam que essas pessoas estavam ali simplesmente por uma situação, entre esses que lideravam as delações, estavam Cícero Carvalho, Jonas Pérez de Carvalho, estavam Álvaro Barbosa e mais outros. Esses eram os grandes empresários de Feira de Santana, que se juntaram, Paulo Cordeiro, que se juntaram aos militares para delatar. Então, o Antoniel Queiroz, como membro do sindicato, foi preso, torturado e, por efeito das torturas, morreu. A família entrou com a reparação, mas o governo decidiu não reconhecer, considerando que ele morreu já na residência, ou seja, que as situações advindas das torturas, ele não morreu na unidade hospitalar. Ora, existem situações que mostram que esse acordo para retirar Chico Pinto do poder das classes dominantes com as forças militares tinha um preço. No dia que as tropas de Alagoas, sob o comando do Major Elvio Moreira, deixaram Feira de Santana, houve um pagamento. O maior e melhor brilhante de Feira de Santana, quem o tinha era o senhor Lopes, dono de uma pensão, que o coronel Vaz da Mota tentou comprar e não conseguiu. A pensão do senhor Lopes ficava em frente à Praça Bernardino, Bahia, e ele foi procurar por Cícero Carvalho, por Álvaro Barbosa, por Jonas Carvalho e outros que compraram a pedra e na festa de despedida deram de presente a esposa do major. E ela disse: a esposa de um major não pode botar no dedo um brilhante desse. Mas quando chegar no Rio de Janeiro, vou vender esse brilhante e vou botar uma boutique em Copacabana. Meu pai foi um dia procurado pelo capitão Arlindo no prédio
João Pires, sogro da nossa reitora, com a seguinte informação: o comando da 6ª Região Militar quer ouvir, Paulo, que o pai então disse. Então eu preciso receber a intimação. Isso aí foi transmitido lá. O comando da 6ª Região quer ouvir. Aí meu pai disse: mas que dia e que horas? Ele disse: você vai comigo agora. Aí meu pai disse: olha, hoje eu não vou porque estou indo a um velório. Tinha morrido a esposa de Jucarias. Amanhã eu estou no sepultamento. Ele disse: então amanhã, quando terminar o sepultamento, eu fico lhe esperando. Ele disse: olha, se é para prender, você me prende e me leva agora. Agora, se é um convite, eu vou no dia que eu achar que devo ir. Ele disse: não, é um convite. Meu pai foi. Ele foi recebido pelo coronel Manuel Mendes Pereira. E o coronel queria saber do pai sobre um caminhão com os caixotes de mais de 2 metros. Ele foi muito franco com meu pai e disse: eu tenho conhecimento desse caminhão e tenho conhecimento dos caixotes. As armas que estavam naqueles caixotes estão aonde? Meu pai disse: não existe arma. E os caixotes são luminárias que seriam colocadas nas avenidas de Júlio de Feira de Santana. E onde estão esses caixotes? Esses caixotes foram comprados pela administração do prefeito Francisco Pinto e agora estão sob o controle da própria administração. Então não era. Meu pai, então, ele virou para meu pai e disse: mas você é uma pessoa muito informada, como é que você não sabe disso? E você está junto com o governo? Meu pai disse: eu não faço parte do governo, não sou funcionário do governo, sou presidente de um partido e não tenho maiores informações de equipamentos que é de controle da prefeitura. E disso meu pai chegou, volta na parte da manhã, e já se alongava até 17 horas. E as perguntas se repetiam sucessivamente, que era o processo de irritar e de mentalmente provocar uma situação de pânico a cada pessoa. Como é que é? Eu estou aqui e as pessoas me perguntam a mesma coisa, eu vou responder as mesmas coisas e vou repetir as mesmas coisas. Pessoal, eu só tenho essas informações. Agora, se eu vou ficar detido, tudo bem. Só que meu pai, quando o Oscar foi preso e outras pessoas foram presas em Feira de Santana ou levadas para Salvador, as forças militares costumavam ficar com o veículo. Meu pai fez de outra forma, foi com o veículo dele, mas levou uma outra pessoa para que, se ele não saísse da 6ª Região, essa pessoa retornasse para Feira de Santana, e ele pediu que minha mãe preparasse uma sacola com uma mala com tudo aquilo necessário para ficar numa prisão. E ele, então, num certo intervalo de tempo entre esses interrogatórios, deixaram ele na sala e disseram: mas vamos deixar à vontade e vamos voltar para conversar com você. Aí meu pai teve a curiosidade de abrir uma das janelas, e quando ele abriu uma das janelas, quem passava pelo pátio da 6ª Região Militar era Joselito Falcão de Amorim, prefeito de Feira de Santana e inimigo pessoal do meu pai. E a escolha de Joselito Falcão de Amorim, que eu questionou na vida, por que é que ele não assina esse documento quando ele era presidente da Câmara? Joselito era oficial da reserva do Exército, frequentador rotineiro da 6ª Região Militar. Ainda é, né? Tá mal vivo ali. E meu pai então percebe que ali também, naquela unidade militar, estava Antônio Santiago, mas que poucos conhecem com esse nome. É a Muzinho, guarda municipal. Estava preso da 6ª Região Militar. E ele, desesperado, faz sinais para meu pai. Meu pai então repete alguns outros sinais para ele. Foi o único preso político de Feira de Santana, ou talvez um dos fora do Teodomiro, que conseguiu deixar uma unidade militar e o Exército nunca soube responder. Meu pai combinou com ele quando saiu do interrogatório, deu 2 voltas no entorno da 6ª Região Militar,
abriu a mala do carro. Ele era um homem alto e ágil, ele pulou o muro. Meu pai escondeu ele no porta-malas. Próximo de Feira de Santana, no Porto de Xangai, mandou que ele caísse na capoeira e fosse morto. As forças militares jamais procuraram por Antônio Santiago, um soldado amorzinho, um fiel partidário e aliado de Francisco Pinto, e que a maioria dos finais de reuniões ou de encontros da política de Feira de Santana sempre acabavam na residência de Amor. A situação era muito delicada naquele momento e com essas prisões, com essa situação de pânico, um dia meu pai recebe Otoniel Queiroz, preso político, sofreu torturas, que o Partido Comunista precisava fazer uma reunião em Feira de Santana. E se era possível que essa reunião ocorresse na propriedade do meu pai. Meu pai disse: bem, podemos fazer. Só que essa propriedade do meu pai ficava a menos de 1 quilômetro, a menos de 1 quilômetro do 35BI. Meu pai disse: olha, é melhor que se faça um encontro realmente bem próximo deles, porque eles nunca vão imaginar da nossa coragem de uma reunião do Partido Comunista no fundo do Exército. E nessa reunião teve a participação de Valdo Galeão, Osana Leite, Humberto Mascarenhas, Otoniel, José Vigil, teve aqui, Teódulo Portugal Teté, Valdemar, Juvenal Carvalho e uma jovem Melquia, um sargento da reserva, onde todas as pessoas que para lá foram, todas as pessoas que para lá foram, embora se conhecessem, era uma reunião preparatória para a reunião estadual do Partido Comunista na Bahia. E vieram 2 pessoas do sul do país, ligadas a Carlos Marighella e a João Barbosa. E eles não poderiam saber o nome de Simvaldo, saber o meu nome, saber o nome. Então, cada um tinha um nome diferente para aquelas pessoas em caso de prisão. Os que vieram do Rio queriam retornar, não apontasse o nome de pessoas, e sim por nomes. E essa aí quando meu pai procura o sogro da professora, disse que estava entregando as instalações do edifício Miles, em função que já não tinha mais condições de exercer a sua função. Foi uma função muito dura.
porque 7 irmãos e 4 homens. Nós fomos morar distante de Feira de Santana, a cerca de 12 quilômetros. Meu pai vendeu a propriedade que tínhamos na rua Castro Alves, botou uma parte na poupança e uma outra parte preparou a residência da chácara para que pudéssemos ocupar. E nós fomos então sobreviver do que a terra desce, plantar, regar a terra, criar animais para poder sobreviver. Eu estudava distante de Feira de Santana, 12 quilômetros, ia e voltava para o leste estadual, com chuva ou com sol. Em função das chuvas, meu irmão meu adquiriu pneumonia, quase ficou tuberculoso. E mesmo assim, invariavelmente, a nossa residência sempre estava sendo visitada por militares, para saber quem estava, o que meu pai fazia e o que não fazia. E mesmo assim, meu pai não se acovardou. Infelizmente, muitas pessoas se arvoram e dizem que fez isso ou que fez aquilo. Mas em 1966, quando foi permitido a efetiva participação política e a política partidária, José Falcão, Oscar Marques, meu pai, e uma juventude aliada de Chico Pinto, foram às ruas para que se formasse um novo partido político, PMDB. Foram 36 pessoas que subscreveram o termo de abertura de fundação do Partido Democrático Brasileiro. E muitos de aliados não assinaram. E alguns só resolveram assinar quando as listas estavam praticamente com um número legal e necessário. Mário, nesse momento era a criação do MDB. Mas ocorre o seguinte: meu pai chamou a atenção que foi o juiz não atentou para esse detalhe. Contém este livro as folhas numeradas de filiação partidária do, está escrito aqui, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. É o único livro de filiação para a fundação do partido com o nome de partido. E o juiz aceitou, embora fosse MDB, mas não, no termo de abertura era Partido Democrático Brasileiro. E aí começou-se então uma mobilização já legal para que vocês tenham uma ideia. Quando ocorreu a prisão de Francisco Pinto, o irmão dele, Antônio Pinto, que estava na prefeitura, era preciso evitar as informações e que vazassem essas informações. Antônio Pinto recebeu a informação que o irmão dele estava preso com um bilhete dentro de uma caixa de fósforo. Eu fui levar esse documento da negociação entre Eduardo Jorge da Mota e as forças militares. E ele disse que ele apresentou, depois de Pinto preso, que veio do partido, o nome de José Falcão, um candidato. E abraça o Antônio Pinto, disse, mas esse não é de nossa confiança, não. O candidato é Manuel Araújo. Por quê? Porque aquelas lideranças se colocaram contra a liderança maior, que era a liderança do coronel. E assim eu coloco essas situações porque o militante político era o meu pai. Eu apenas era um estudante. Eu era um menino de 14 anos
em que não foi meu pai, mas foi minha mãe que me falou: vocês precisam ajudar o seu pai. E umas facas, os homens derrubaram o fundo da nossa residência para que as caçambas entrassem, suspenderam os tampões de 3 fossas, que eram 3 residências. Meu pai morava em uma delas, para que ali fossem jogadas os sacos. E a situação hilária é que no outro dia o tio irmão já era falecido, sem saber que ele colocava meu pai em perigo, ele pegou todos os sacos e vendeu para comprar bola e camisa de futebol. Ou seja, perceberem como nessas situações de lixo, mas era uma situação muito complicada. A chegada na nossa residência de documentação de companheiros que iriam ser destruídas, de pessoas como o senhor Gavaza, diretor da Ecosam, o órgão estadual que invadiu a residência, derrotar, jogar meu pé no chão, e a esposa chega desesperada para comunicar ao meu pai que o senhor Gavaza estava preso. E quando ela sai da residência, chega o vigilante da Ecosam, que ficava pouco perto da nossa residência, de que as forças militares disseram que ele estava preso, não deixasse ninguém entrar ali, a não ser militares. Aí meu pai pergunta a ele: você tem coragem para fugir? Ele disse: tem. Aí meu pai não dá certa importância a ele, passa em casa, deixa uma parte de ele e ganha o mundo. E a cada momento, essas prisões ocorriam de forma, vamos dizer assim, até mesmo assintosa e de uma forma radical a posição. O Antônio Carlos Coelho Lauro, quando foi preso, o pai dele decidiu, o senhor Antônio Coelho, retirar o Feira de Santana, levar para Minas. A professora Laura Folli se recusou a dar transferência dele. Sabe por quê? Porque o diretor do Colégio Estadual de Feira de Santana, até o golpe de 64, era o professor Edilberto Costa. E no dia imediato, ele já não era mais diretor do Colégio Estadual. E o nome apresentado foi da professora Laura Pires Folli. E que passava como uma professora e uma diretora excelente, muito amiga do alunado, muito cortês, muito agradável, mas que era uma delatora e uma pessoa que na sexta região militar apresentava, mas no entanto, aos estudantes que foram lhe pedir atestado, dava um atestado de bons antecedentes. Quando ela fez com Santana, ela foi com outro. Eu já coloquei para a Comissão da Verdade documentações, processos, o processo 22/69, que eu fui buscar na Unicamp e que já passei as cópias para o presidente, coordenador do grupo de Feira de Santana, que integra a Comissão da Verdade. E agora eu estou também com um processo do Partido Comunista desses companheiros que hoje também falaram aqui, que foram presos em 1972. Mas eu gostaria apenas de, como eu falei, do Inocêncio Pereira Alves. Existiram 3 pessoas que morreram por consequências do golpe de 64. O Antoniel Queiroz, o Luiz Antônio de Santa Bárbara e Inocêncio. E mais um quarto, que viveu em Feira de Santana e que produziu o filme Manhã Cinzenta, que é o cineasta de São Paulo, que morreu por consequência das torturas sofridas. Inocêncio Pereira Alves, o Batata, foi preso nos primeiros dias de abril de 64, levado para o 1º Batalhão da Proximidade de Santana, foi torturado. Ele foi abandonado nas ruas e foi recolhido por Irmã Dulce e morreu no Hospital Santo Antônio em Salvador em 1967.
Nenhum hospital em Salvador o aceitou porque ele era um ex-preso político. Agora, no dia 22 de maio de 2012, o governo reconheceu que Inocêncio Pereira Alves morreu por consequência das torturas sofridas. E esse ato foi assinado pela presidente Dilma Rousseff no dia 22 de maio de 1964. Eu tive com o Mário Miranda e disse que ele precisava refazer o livro dele, o livro de escola, porque continham essa situação. Chico Pinto disse que a maior violência que ele sofreu na prisão talvez não tenha sido dormir no chão, talvez não tenha sido estar naquelas condições ali, naquela masmorra, mas foi a violência de me rasparem a cabeça a navalha. Isso está contido no material de Chico Pinto, onde ele faz. Pinto nunca foi nada por Feira de Santana, foi uma campanha política de 1986, onde Chico Pinto apresenta um balanço da sua posição de prefeito e de parlamentar. E eu então me coloco à disposição da comissão para os questionamentos. Eu quero apenas fazer mais uma vez um apelo para você. Você tem contribuído muito para a Fundação da Verdade, né? Nos forneceu muitos documentos, tem nos dado apoio logístico na parte de imprensa, mas o apelo para que você nos passe depois o restante do material para a gente fazer aquele mesmo procedimento. Tudo já está digitalizado. Há uma briga de espaço. Nós temos um espaço de leitura e de estudo, onde ela muitas vezes vai para a bancada, a minha bancada, porque ela tem a bancada dela. Porque eu simplesmente sou uma pessoa que eu até quero pedir a vocês que me desculpem, mas hoje eu preferi homenagear meu pai. Meu pai sempre andava com paletó e gravata, um chapéu na cabeça. E hoje eu preferi vir assim também. Era uma forma de... Era muito duro. No dia de sexta-feira, quando minha mãe virava e disse: Val, o dinheiro da feira, ele disse: não, o dinheiro todo que eu tinha que pagar o pessoal da Gazeta do Sul. Eu sei também que foi muito difícil para minha esposa, a minha função de jornalista, a minha participação, o meu investimento, juntamente com um outro companheiro que está presente, Jânio Rego. Sofrer também, se vocês estão pensando que isso somente aconteceu no ano de 1964, eu deixei de ter veículo de comunicação. Nenhum veículo de comunicação de Feira de Santana me quer como profissional, porque eu sou um perigo para eles. Até o dia 3 desse mês, eu fui diretor do sindicato de jornalistas profissionais que estavam aí. Me afastei, estou me afastando para poder desenvolver um outro projeto na minha atividade. Aos que não conhecem meu pai, essa foto aí é interessante. Meu pai tinha muitas virtudes, mas tinha um grande defeito. O que ela fala, mas que eu não faço. Meu pai dava muitos documentos que iam e não voltavam. Essa aqui é uma série de fotos que reunia o coronel Graça Melo, que veio à Feira de Santana, que era presidente do PSP, e meu pai dirigiu o PSP, para que fossem adotadas posições de confronto aos militares. E o general e o coronel Graça Melo veio à Feira de Santana dessa região participaram.
Roque Aras, José Falcão e outras lideranças. E esse encontro aí, permita aqui, deputado, foi na escola, meu país. Essa reunião é na escola do sargento, do tenente Aranha, tenente do Exército, que foi preso porque se recusou a votar o impeachment de Chico Pinto. Mas que ele abriu a escola para receber o coronel Graça Mello, presidente do PSP da Bahia, para que ações fossem executadas. Simão, eu queria fazer É o seguinte, eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpas, eu estava no atendimento médico, eu sou teu médico, mas eu gostaria de pessoalmente dar um testemunho. Wilson, eu convivi com seu pai, Walter Livramento. E não só com seu pai, como também, por extensão, com sua senhora mãe. Eram pessoas corajosas, eram pessoas que serviam a causa da liberdade e da justiça, foram pessoas que, em momentos de dificuldades, souberam até abrigar encontros e reuniões de clandestinas em seu lar, ali principalmente numa chácara que tinha ao fundo ali de pneus tropical. E lá nós fizemos uma convenção, uma conferência municipal do Partido Comunista Brasileiro. Você já deve ter tratado disso. Mas eu estou dando esse testemunho do reconhecimento. Uma pessoa que eu soube conviver, que eu convivi e que eu gostaria, não só pessoalmente, mas de prestar essa homenagem daqueles que militaram na vida dos movimentos de esquerda pela luta pela liberdade de Feira de Santana. A você, Wilson, não sei se sua senhora mãe ainda é viva. É viva, mas minha mãe tem Alzheimer. Há 5 anos minha mãe já não reconhece as pessoas. Por favor, fica a você a homenagem para seu pai e sua mãe, daquele passado, 88 anos. aquele passado que eles souberam ao lado daqueles que lutavam pela liberdade, com dignidade e com honradez, combater a ditadura. Era esse testemunho. Wilson, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui em Feira de Santana, para me juntar aos companheiros na fase de organização do grupo de trabalho de feira da Comissão Estadual de Liberdade, você foi uma figura que me impressionou, porque eu gosto muito, até mesmo pela idade que tenho, e por um projeto de vida que desenvolvi. Eu gosto muito das pessoas verdadeiras e das pessoas que se insinuam, porque essas pessoas me parecem corajosas e que elas têm a contribuir com o processo. Então, você tem sido isso, um companheiro da Comissão de Feira de Santana e, consequentemente, tem dado uma contribuição enorme à Comissão Estadual da Verdade por tudo que você fez chegar à comissão, seja em forma de depoimentos, de conversas pessoais, de levantamento de questões, de documentos. Isso tudo tem uma importância enorme para essa nossa caminhada em busca da verdade. Vi agora o retrato do seu pai, que está circulando aí no auditório. Assim que eu olhei seu pai, a figura do seu pai, eu imaginei um homem humilde, simples, mas que ostentava uma grandeza extraordinária. Foi essa grandeza, Wilson,
que fez com que seu pai fosse assim. Esta figura, tão reconhecida como a Zana acabou de falar, e por toda uma sociedade que o conheceu, como este homem corajoso, combativo, que sem ser filiado a nenhum partido, digamos, clandestino ou de esquerda, mas que mostrou uma coisa extraordinária, que é a solidariedade humana. O que seu pai desenvolveu nesta sociedade feliz, no sentido de apoiar, de ser solidário com as pessoas, é de um valor extraordinário. Eu acho que você não nega a sua herança. Eu quero parabenizar a sua família, você, especialmente, pela pessoa que você tem sido junto à comissão e pelo amigo que a gente terminou se tornando. Eu gosto muito de você. Acho você um cara extraordinário. Eu só queria apenas fechar essa situação para que não se coloque assim. Por que ele não foi feito? Ocorre que meu pai era inimigo pessoal do Joselito Amorim. E isso ocorreu num confronto entre, naquela década de 60, o coronel Asdor Silva, dono do jornal Folha do Norte, a quem o jornal hoje fez uma referência aqui, do jornal que ainda não aceita a devolução simbólica. E meu pai não aceitou um ato arbitrário do prefeito. O prefeito tentou enforcar meu pai dentro do gabinete. Meu pai reagiu. Como ele era um homem muito mais pesado, ao puxar meu pai caiu sobre ele, lutaram, e a primeira pessoa que chegou no gabinete, porque ele era oficial de gabinete, Arnaldo Silva, era o Joselito Falcão de Amorim. Aí juntaram muitas pessoas para evitar aquele confronto, e quando meu pai chega na ponta da escada de madeira, o Joselito Amorim disse: desça! Como se desce uma loja. Meu pai disse: eu vou descer. Agora eu vou esperar lá embaixo. Ele não desceu. E quando ele se torna prefeito, então ele adota uma posição de confronto a meu pai. Mas, só que eles sabiam, por tudo e por outras situações, que meu pai tinha trunfo contra eles. Meu pai tinha sido o tabelião da cidade. Então, a cada ação deles corresponderia a uma reação. E aí, é que, estrategicamente, às vezes, um recurso estratégico é bom. Mas eu volto a colocar, e hoje eu falei isso para a Ione, de que essa situação de que em Feira de Santana não existiu resistência, não é verdadeira. Porque as pessoas só acreditam que a resistência é se tivesse ocorrido um confronto armado, um tiro, morte. Então, existia uma resistência política, existia uma resistência ideológica, existia uma resistência de ação de trabalho, de força, e existia uma reação constante de uma juventude representada aqui no momento nas figuras de Osaná e de Sival, e existiu depois uma reação por parte de Paulo Soares, de outros, mas que eu já passei para a Comissão da Verdade, e ali eu gostaria que a pessoa pudesse pegar aquela pasta ali, com as pessoas que eram os delatores dos estudantes. Rocinho, trabalhava na Câmara de Vereadores, mas era funcionário público municipal à disposição do prefeito João Valcarneiro. Adécio Guimarães, lotado no gabinete do prefeito João do Valcarneiro. Professora Laura Foli, nomeada diretora do Colégio
estadual indicada pelo prefeito e por lideranças, de que fazia parte João do Val Carneiro, o capitão Arlindo Barbosa, que foi mantido na condição de delegado da 17ª circunscrição, onde se fazia as pessoas que não civil de guerra, ele, Arnaldo Sabac Coelho, e esses outros da área empresarial, Cícero Carvalho, Jonas Carvalho, Álvaro Barbosa, Esse povo que tem nome na escola e que foram denunciando que ocorreram as prisões de estudantes, ao ponto, e aqui nessa página a gente tem com mais de 800 a 900 páginas, o capitão Arlindo terminou não sendo mais aceito como testemunha de acusação, porque ele já se tornava suspeito. Então, de todos os estabelecimentos da Faculdade de Educação, foram solicitados antecedentes dos estudantes. A única que dava antecedência negativa era a aula política. Essa mulher estava viva, só viva, mora em Salvador. Era casada com um francês. Certo? E eu quero apenas colocar uma situação que aqui não foi esclarecida naquele momento, mas o professor Estrela não foi meu professor, mas eu convivi sempre. Eu estudei felicidade até o ano de 1968. Renato Pires e outros estudantes fizeram no Colégio Estadual, na Feira do Conhecimento, uma cidade moderna, uma cidade do futuro. Mas o capitão Arlindo e os outros militares que ali estavam não aceitaram aquela cidade, porque aquela cidade não tinha polícia, não tinha exército. E aquilo chocou os militares. O que é que estava na cabeça daqueles estudantes? E, por incrível que pareça, foi aquele estudo, foi aquele projeto, foi um dos projetos que deixou o Colégio Estadual e foi exposto na biblioteca dos Barris, biblioteca central dos Barris. Então aquilo era um confronto, era uma situação, né? Teve um festival de música, eu participei, ganhei o festival, mas a minha professora me abraçou e disse: cuidado, essa mulher, ela não me autorizou, por isso que eu não vou revelar, é a esposa de um médico. O seu vizinho vestiu farda e acompanhou outros para prendê-lo. Ela disse que uma das maiores mágoas da vida dela, ela morava na rua Castro Alves. Então, vocês identifiquem quem foi o vizinho fardado. Foi lá. Prendeu. E ela sofreu. E hoje eu sou jornalista, agradeço a essa professora, que me levou a gostar do português. Mas foram inúmeras as famílias de Feira de Santana que sofreram, e eu digo, muito difícil. Quando eu cheguei no Colégio Central da Bahia para estudar, eu comecei a ter uma militância. Eu era encarregado com o estudante João Cláudio, hoje geólogo. A minha função dentro do Colégio Central da Bahia era, eu morava no Campo da Pólvora, era chegar exatamente 12h30 para panfletar colégios e salas e sair do colégio e só retornar. Quando me convidaram para ações militares armadas, eu não participei. E aí eu já estava ingressando no Jornal da Bahia e me afastei da militância estudantil de ação. Queremos agradecer ao Wilson pelo depoimento que nos traz e convidar a senhora Maria Natália para o Brasil.